Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, sou especialista de ponto eletrônico aqui da Incycle e hoje eu vou gravar aqui o nosso terceiro encontro de triponto da nossa implementação. Então, no nosso primeiro encontro, a gente já cadastrou todos os usuários, todas as convenções, todos os horários. No nosso segundo encontro, eu ensinei vocês a mexer aqui dentro de aplicativo portal, vincular quais são as permissões dos colaboradores, quais são os mecanismos que eles vão bater o ponto, se é dentro do celular ou aparelho coletivo e etc. Hoje, nosso terceiro encontro é baseado aqui no apurador. Dentro do apurador é onde a gente vai fazer todas as tratativas dos nossos colaboradores. Então a gente vai tratar as inconsistências, vai conseguir abonar, conseguir lançar férias, demitir um colaborador, alterar horários de um dia específico. Então é tudo feito aqui dentro de apurador. Então a gente vai clicar aqui em apurador, vamos alterar a empresa para a qual desejamos e vamos selecionar o período. Então essas duas opções aqui são obrigatórias. Então vou clicar aqui em junho, ele já aparece automaticamente os meus colaboradores que estão nessa empresa. Eu vou testar aqui nessa conta Caio. Então a gente vai abrir o apurador. Tá? E essa é a nossa visão do apurador. Então a gente tem todas essas abas aqui em cima e temos todas essas opções aqui em azul. E hoje eu vou demonstrar o que significa cada opção dentro do nosso apurador. Tá? Então aqui, por exemplo, começando aqui, o porquê que esse dia está em vermelho? Porque ele tem inconsistência. O que significa isso? Significa que ele tem marcações ímpares. Então nesse caso aqui, por exemplo, ele tem 5 marcações. Então ele já destaca para mim quais são os dias que tem marcações ímpares. Aqui, por exemplo, tem uma e aqui tem 5. Então eu tenho que tratar, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu estou identificando que tem apenas um ponto. Eu posso vir aqui e adicionar um ponto, tá? Vou adicionar qualquer ponto aqui para mostrar para vocês. Colocar aqui uma justificativa. E a partir do momento que ele fica par, ele já deixa normal, tá bom? E aqui, mesma situação, tá? Eu vou excluir um ponto aqui. Ele já vai ficar normal, tá bom? Perfeito, já está normal. Então, a gente vai começar aqui pelos dias. Aqui no balãozinho, a gente consegue ter um resuminho do dia. Quanto que o colaborador deveria trabalhar esse dia, tá? Então, esse colaborador aqui na escala que ele tá, ele deveria trabalhar 9 horas nesse dia. Ele trabalhou 10 horas, logo gerando 1 hora de hora extra, tá? E se fosse ao contrário, se ele, por exemplo, trabalhasse menos do que previsto, ele também apareceria ali o desconto nesse dia. Então aqui, menos 1 hora. Deveria trabalhar às 9, trabalhei às 8, menos 1 hora. Então aqui é bacana a gente clicar aqui que a gente já consegue ver. Então aqui, por exemplo, nesse dia era 9, trabalhou 10, 1 hora de hora extra. E aqui, por exemplo, trabalhou 9 e estava previsto 9 horas. Perfeito? Aqui no reloginho ele me traz mais algumas informações. Qual que é o nome da escala que ele está vinculado? Qual que é o horário que ele deveria fazer? Então ele entra às 8, sai ao meio-dia para o almoço, volta às 13 e sai do expediente às 18. O tipo do dia normal, porque não é um DSR, tá? Se a gente vier aqui nesse DSR, por exemplo, e clicar aqui, ele já mostra que é um DSR, tá? E aqui o status do colaborador, porque ele está ativo, e observação é quando a gente consegue inserir uma observação. Então se a gente clicar aqui no dia, clicar em inserir observação, como tem 3 dias selecionados, eu vou selecionar só esse, inserir observação, a gente insere a observação aqui, opa, teste, e se eu clicar aqui em impressão, ele reflete no espelho de ponto, tá? Então se eu clicar aqui em impressão, quando eu emitir o espelho de ponto, esse teste aqui nesse dia, ele sai no espelho de ponto. Então eu vou inserir aqui, e aqui no reloginho já está aqui a observação. E se eu não marcar essa impressão, ele fica só para vocês. Então vocês com a conta master, quando clicar aqui, por exemplo, vocês conseguem visualizar o porquê tem essa observação, tá? Feito isso, aqui no maisinho é onde a gente consegue incluir um horário, tá? Então, se por exemplo o colaborador esqueceu e você já visualizou que falta uma marcação, você pode muito bem aqui adicionar um horário novo. Então aqui, por exemplo, ele saiu às 17, eu vou colocar mais um horário às 17h30 e que ele saiu às 19, por exemplo. Coloco uma justificativa
e clico em salvar. Feito isso, o horário acrescentado com sucesso. Tá. Aqui no lapisinho, o que ele significa, tá? Para marcações que a gente incluiu manualmente, a gente consegue estar alterando. Então eu consigo apagar e alterar porque fui eu mesmo que coloquei, tá? A gente consegue estabelecer se essa marcação pertence ao dia anterior, tá? Então, por exemplo, como a virada do turno costuma ser meia-noite como padrão, se, por exemplo, o colaborador trabalhou até 1 da manhã, nesse expediente aqui, então ele fez a 19 e saiu, por exemplo, 1 da manhã. Essa marcação da 1 da manhã vai para o dia 2, porque a virada de turno, nessa escala, por exemplo, está meia-noite. Então, se eu vier aqui no dia 2, nessa marcação, clicar aqui e for em jornada, eu consigo colocar essa marcação 1 da manhã para o dia anterior. Aí, a partir do momento que eu salvar, ela vai para o dia anterior, tá bom? Também como eu consigo fazer para o dia seguinte, tá? Aqui a gente consegue alterar a justificativa também de uma marcação que a gente inseriu e a gente consegue excluir / desconsiderar. Então essas marcações, como elas foram inseridas todas manualmente, a gente de fato consegue excluir, tá? Então ó, eu vou excluir e elas de fato somem, tá? Não consigo reverter essa situação porque foi uma marcação que a gente mesmo incluiu e a gente pode incluir elas novamente. Agora essa marcação aqui das 9h35, por exemplo, foi uma marcação que o colaborador bateu, tá? Aqui até o celularzinho dele, tá? Se eu clicar aqui e for justamente nessa marcação, eu não consigo alterar, então eu não consigo apagar, tá? Eu só consigo mudar se pertence ao dia anterior ou ao dia seguinte. E aqui, em excluir / desconsiderar, a gente consegue desconsiderar. Então, ó, vou clicar aqui em desconsiderar, colocar aqui uma justificativa, ele vai me dar uma confirmação e eu vou desconsiderar, tá? Mas como é uma marcação feita pelo colaborador, qualquer momento, se a gente vier aqui nessa setinha, a gente consegue considerar novamente, tá? Então essa marcação que eu excluí, como ela foi feita pelo colaborador, qualquer momento eu consigo restaurar. Então eu clico aqui em salvar de novo e ela já volta aqui porque de fato foi uma marcação feita pelo colaborador, tá? Feito isso, a gente terminou aqui esses itens. Agora eu vou mostrar para vocês o que significa esses itens aqui em cima, tá? Esse atraso, falta ou hora extra, o que ele significa? Se o colaborador é banco de horas, tá? Então tudo vai para o banco, seja negativo ou positivo. Porém, segunda-feira ali, ele não falou pro gestor dele que ele ia faltar, tá? E o gestor quer que desconte no Lerite ao invés de ir para o banco de horas. Como não foi acordado, o gestor tem essa permissão. Então, a gente consegue vir aqui, ó, nesse dia, por exemplo, está descontando 9 horas do colaborador. Só que o meu colaborador é banco de horas. Eu consigo clicar aqui, clicar em atraso e falta e descontar todas essas horas que ele faltou, tá? Então aqui, por exemplo, ó, tá descontando 9 horas. Eu informo aqui o quanto eu quero descontar dessas horas negativas, coloco uma justificativa e clico separar, tá? Feito isso, essa marcação já vai ser desconsiderada. Essa falta, aliás, ela já vai ser descontada, tá? Ela não vai descontar do banco de horas, vai descontar diretamente do Lerite. Isso também serve para horas positivas. Então, nesse caso aqui, o colaborador fez 1 hora de hora extra, mas o gestor quer pagar em hora extra mesmo, ao invés de ir para o banco de horas essas horas positivas. A gente faz a mesma coisa, clica aqui, ele tem 1 hora de hora extra, a gente informa quanto a gente quer pagar, tá? Então, no caso, a gente pode também pagar apenas 30 horas de hora extra e deixar 30 no banco, fica no critério de vocês. Aqui eu vou colocar 1 hora, eu vou clicar em separar. Então essa hora, ao invés de ir para o banco, ela vai ser em hora extra. Você pode ver que ela mudou aqui. Antes estava horas positivas, agora está em hora extra. E se eu quiser apagar, eu venho aqui em separações e consigo excluir separação ou alterar elas, tá bom? Fica aqui dentro de separação. Feito isso, aqui no abono, a gente abona um dia. Então se, por exemplo, esse dia aqui que o colaborador faltou, está descontando 9 horas, só que era um atestado e o colaborador não fez a solicitação para mim. Eu mesmo consigo clicar no dia, clicar em abonar, aí nesse ele já me informa quantas horas negativas eu tenho esse dia. Então esse dia aqui eu tenho 9 horas. Eu venho aqui, quero abonar 9 horas, coloco aqui uma justificativa, doação de sangue, por exemplo, e clico abonar.
partir do momento que eu abonei o dia inteiro, ele fica como abono, e aqui no balãozinho, horas base 9 horas, não trabalhei nada e estou abonando 9 horas. Se eu também quiser abonar metade ou 2 horas, eu consigo, tá? Eu clico aqui, abonar, ao invés de eu abonar as 9 horas, eu quero abonar apenas 2 horas. Coloco uma justificativa de novo. Aqui, como essa justificativa é anual, uma vez por ano, eu tenho que clicar outra aqui. Feito isso, ele me gera que eu estou abonando das 9 horas, eu abonei 2, então está descontando apenas 7 horas, tá bom? Aqui no horário, a gente consegue alterar um horário de um dia específico. Então, se esses 2 dias aqui, por exemplo, o colaborador não fez essa escala aqui administrativa, eu seleciono os 2 dias, clico em horário e coloco que ele fez 6 horas, por exemplo. Que aí, nesses 2 dias, por exemplo, mudou a escala para 6 horas, tá bom? Então, a gente consegue fazer isso tanto em massa, então eu consigo selecionar vários dias de uma vez e alterar o horário, tá? Quanto individualmente, fica a critério de vocês. Aqui no alterar tipo, para pessoas que têm escala não fixa de DSR, então se por exemplo, o Caio a folga dele é flexível, não é um dia fixo de folga. Então eu seleciono os dias que é a folga dele, então aqui esses 2 dias é folga, clico alterar tipo do dia, alterar. A partir do momento que eu fiz isso, esses 2 dias viram DSR. Tá? Se for um dia de trabalho. Agora, se for um DSR e eu clicar em alterar tipo, ele vira um dia de trabalho, tá bom? Você pode ver que ele já excluiu aqui o DSR. Tá? Inserir observação. A gente consegue inserir uma observação em dias, tá? Então, se eu selecionar esses 3 dias aqui, esses 2 dias aqui que o Caio, por exemplo, faltou, mas não me deu nenhum atestado. Então, eu posso colocar aqui impressão, valores iguais, e colocar aqui, faltou mesmo, tá? Quando eu clico em valores iguais, para todos os dias que eu selecionar, ele faz o mesmo texto, tá bom? Eu preencho uma vez só. Faltou mesmo, por exemplo, clico em inserir, e a partir do momento que eu pegar o espelho de ponto aqui dele, eu venho aqui em cima, abro o espelho de ponto, tá aqui a nossa observação, tá bom? A gente mesmo coloca essa observação e ela reflete no espelho de ponto se a gente quiser clicar em impressão, tá bom? Feito isso, banco de feriados. O que serve esse banco de feriados, tá, pessoal? Quando a gente cadastra um feriado aqui em calendário, a gente consegue vincular uma opção de feriado chamado banco de feriados. Aí toda vez que o colaborador trabalhar nesse feriado, que está como banco de feriados, ele fica aqui. Tá? Mas lembrando que essa opção de feriado, o colaborador é obrigado a trabalhar, tá? Então, se você vincular todos os feriados como banco de feriados, se o colaborador porventura não trabalhar nesse dia de feriado, é descontado dele. E se ele trabalhar, vai para o banco de feriados, onde depois a gente consegue selecionar um dia para compensar esse banco de feriados, tá bom? Então, essas 2 opções servem justamente para isso. Espelho de ponto, a gente gera um espelho de ponto do colaborador. Portaria 1510, a gente também gera um relatório, tá, para ver quais foram as marcações que de fato o colaborador bateu ou as marcações que a gente inseriu. Então ele mostra essa distinção entre o que a gente inseriu e quais são as batidas mesmo feitas pelos próprios colaboradores. E aqui ele também me gera um relatório das escalas. Então ele me gera um relatório para eu saber qual escala de cada dia, tá? Então, por exemplo, esses 2 dias que eu alterei para essa escala de 6 horas, aqui ele sai que em dia 1, 2 e 3 é uma escala X e nesses 2 dias aqui está uma escala Y, tá bom? Então a gente consegue visualizar aqui o período inteiro e quais escalas estão vinculadas aos colaboradores. Aqui em abonos, a gente consegue visualizar todos os abonos que a gente fez nesse período. Então esses 2 dias aqui, por exemplo, que eu abonei, dia 2 e dia 3, eles constam aqui. E eu consigo excluir ou alterar abono, tá bom? Então o pessoal fica bastante com dúvida como que eu excluo um abono. É sempre aqui, abono é aqui, e aqui a gente consegue fazer essa alteração ou essa exclusão. Separação, fica todas as separações que a gente fez, então tudo que a gente quer descontar ou pagar em hora extra, fica aqui. Aqui em movimentações, é onde a gente demite o colaborador, lança afastamentos ou lança férias. Então aqui em movimentação, a gente vai clicar em nova movimentação
e vai selecionar afastamento, colocar a data início e a data fim, e se quiser uma observação. Férias, a gente também vai lançar as férias aqui, tá? E demitir, a gente também coloca a data início aqui da demissão, que o colaborador vai ser demitido. Pessoal, o que eu recomendo que vocês façam, tá? Se o Caio, por exemplo, for demitido no dia 5 de junho, tá? Então 5 de junho. Porém, ele tem marcações nesse dia, tá? Então eu demiti ele no final do expediente dele. O que eu recomendo que vocês façam? Que vocês adicionem um dia a mais, tá? Então, ao invés do 5 de junho, eu coloco 6 do 6. Por quê? Porque se eu colocar 5 de junho, essas marcações do dia 5 vão sumir, tá bom? E como ele foi demitido no final do expediente, tem que colocar uma data acima, tá bom? Porque conta aquele dia 5 como dia de trabalho, tá? Então aqui fica o históricozinho também do admitido, demitido, admitido, demitido, tá? E aqui em escala, a gente consegue, é aqui onde a gente cadastra as escalas 12 por 36, 24 por 72, tá? O que vocês precisam fazer? Clicar em ativar escala, tá? Aí aqui, vocês vão clicar em data início, tá? Qual que é a data início que a gente quer que comece? Então vou colocar aqui 1 do 6, vou colocar o nome 24, 12 por 36 no caso, e o ciclo eu vou colocar 2, tá? A partir do momento que eu coloquei ciclo, o que significa? Significa que eu trabalho um dia, folgo outro dia, tá bom? O que eu tenho que fazer aqui? Então ele já me deu esses 2 ciclos, e aqui eu vou selecionar a escala que eu quero. Então a escala, eu vou selecionar aqui 12 por 36, 12 por 36. Agora a gente vai informar para o sistema se o dia ímpar é folga ou se o dia par é folga. Então se o Caio trabalha em dias ímpares, eu coloco folga no dia par. Então todo dia ímpar é dia de trabalho e todo dia par é lançado folga automaticamente. Então ele trabalha dia sim, dia não, dia sim, dia não, todos os dias do período, tá? Se, por exemplo, for 24 por 72, a gente coloca 4 ciclos. Então a gente seleciona a escala, né? 24 por 72, a gente tem que ter criado lá em cadastro de escalas, tá? Como a gente não tem, eu vou selecionar esse daqui. Então para todos esses dias eu vou selecionar essa escala. E como ele trabalha um dia e folga 3, a gente deixa aqui que ele vai trabalhar o dia primeiro e que ele vai folgar os próximos 3. Então, automaticamente, o sistema já vai reconhecer lá no operador que um dia é o dia de trabalho, e em seguida os próximos 3 é dias de folga. A partir do momento que eu clicar em salvar aqui, ele já reflete dentro do espelho de ponto, tá? E aqui em perfil a gente consegue ver alguns dados dos colaboradores, tá? Então a gente consegue ver o nome, qual que é, se ele é mensalista ou horista, qual que é a escala que ele está vinculada, né? Qual que é o horário, a convenção e o calendário. Aí tem a data de admissão, o cargo dele, o sexo, o nascimento e qual departamento que ele pertence, tá bom? Quando a gente demite um colaborador aqui em movimentações, a gente vem aqui em manutenções e readmissão de funcionário. Então aqui ele aparece todos os colaboradores que estão demitidos, tá? E aqui, se a gente clicar em ações, readmitir, a gente consegue readmitir um colaborador. Então a gente consegue selecionar se, por exemplo, o Caio foi demitido na empresa Y, só que ele vai entrar na empresa X como readmitido, a gente altera aqui qual que é a empresa que ele vai ser readmitido. A gente consegue alterar o horário dele, trocar o cargo dele, tá? Trocar qual convenção ele vai estar na readmissão, e a gente consegue zerar o banco de horas. Então, se o Caio foi demitido com essas horas negativas, quando ele vai ser contratado, como provavelmente isso já foi descontado na rescisão dele, ele vai vir com os bancos de horas zerados, tá? Eu consigo informar para o sistema. E aqui a gente preenche a data de readmissão, tá? A partir do momento que eu clicar aqui, ele já vai ficar ativo novamente, tá? Aqui em ações em lote, a gente consegue fazer algumas ações para vários colaboradores de uma vez. Então a gente consegue aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do registro de ponto, tá? Se, por exemplo, a empresa de vocês acabou a energia, acabou a internet e ninguém conseguiu bater o ponto na segunda-feira às 8 horas da manhã, a gente consegue selecionar a empresa, consegue também filtrar por departamento. Então, se isso só aconteceu com o departamento do comercial, a gente consegue filtrar, que aqui embaixo apareceria todos os colaboradores do departamento do comercial, tá? Vou deixar aqui como todo mundo, e aqui eu consigo informar para o sistema que no dia 1/6 de 2026
1/6/2026, eu quero acrescentar o horário de 8 horas da manhã para todo mundo. Então eu vou colocar aqui, deixa eu ver, vou colocar qualquer coisa aqui, ó. Esqueci, por exemplo, tá? Aí eu vou clicar aqui, ó, em quais colaboradores eu vou lançar esse horário, tá bom? Então eu consigo tanto selecionar vários colaboradores de uma vez, selecionar todos aqui, ele já seleciona todos de uma vez, tá? Quanto individualmente, tá? Então se só esses 3 aqui, esses 4, aliás, não conseguiram registrar a marcação nesse dia, eu clico em gerar rotina a partir do momento que eu clicar aqui essa marcação de 8 horas, tá? No dia 1º vai ser vinculado para esses colaboradores, então eu consigo fazer em massa. Isso também para abono. Vou dar um exemplo aqui do jogo do Corinthians, não, o jogo do Brasil que está tendo, a Copa do Mundo, tá? Os nossos gestores estão liberando a gente para assistir o jogo em casa. Então a gente consegue abonar para todo mundo de uma vez. Então a gente seleciona aqui, adicionar abono. Então aqui no dia 1/6, por exemplo, de novo, eu quero abonar 4 horas para todo mundo, por causa do jogo, tá? Então eu vou selecionar aqui a justificativa que eu quero e vou selecionar todos os colaboradores e que no dia 1/6 eu vou abonar 4 horas dos colaboradores, tá bom? Clico em gerar rotina, a partir do momento que eu clicar, será abonado automaticamente dentro do espelho de ponto dos colaboradores essas 4 horas. Então aqui é bacana porque a gente automatiza o nosso processo de ponto eletrônico, tá? Então a gente consegue também alterar calendários em massa. Se a escala da empresa como um todo foi alterada, a gente consegue vincular um horário para todo mundo, uma convenção coletiva. Se 10 pessoas vão sair de férias na mesma data, a gente consegue selecionar aqui. Consegue selecionar uma data aqui, tá? E vincular os colaboradores e assim por diante, tá bom? E aqui em banco de horas a gente consegue fazer o acerto do banco de horas. Então se o Caio, por exemplo, tem um saldo de 1 hora negativa, tá? Eu consigo fazer o acerto, então eu quero descontar essa hora negativa dele. Eu informo para o sistema aqui 1 hora e clico em realizar acerto. Tá, então vai ser descontado do banco de horas. Eu estou informando para o sistema que eu vou descontar de fato esses horários do Caio, que aí o meu banco vai ficar zerado, tá bom? Isso para as horas positivas também. Então se o Caio tivesse 10 horas positivas e eu quisesse pagar 5 horas, por exemplo, para ele, o sistema ia me informar quantas horas e qual que é a porcentagem dessas horas. Eu coloco aqui 5 horas, por exemplo, e eu faço o acerto dessas horas, que ao invés de ficar 10, ele automaticamente fica 5, tá bom? Aqui em fechamento do período é onde se realiza o fechamento, tá? Então se o período estar aberto, acabou o período, fiz o pagamento, quero fechar o período, eu clico aqui em fechar período, seleciono a empresa que eu desejo fechar, seleciono os colaboradores e clico em fechar período. O sistema, ele não deixa fechar período de colaboradores que têm consistência. Então, em colaboradores que têm marcações ímpares, nesse período, o sistema não vai fechar. Ele vai te alertar para você ir lá realizar as tratativas para em seguida conseguir fechar, tá? Para toda entrada tem que ter uma saída. Então, sempre tem que ter marcações pares no sistema, seja 2, seja 4, 6, 8, mas sempre tem que ter par, porque o próprio sistema ele não consegue fazer o cálculo dessas horas se as marcações estiverem ímpares, tá bom? E aqui em abertura de período é onde consegue abrir um período. Lembrando que o sistema só deixa abrir até 3 períodos, tá? Então nesse caso aqui, como eu estou com 2 abertos, eu consigo abrir mais um. Mas se por exemplo eu quiser abrir todos esses períodos aqui, o sistema não me deixa, tá bom? Perfeito, pessoal. Esse foi o nosso terceiro encontro, tá? Qualquer dúvida referente a ponto, a gente está ali no suporte de segunda a sexta, das 8 às 17, sanando qualquer dúvida de vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até mais.